Boa noite a todos, sejam bem-vindos para a nossa classe do livro do Gênesis. Nós estamos estudando as profecias, né, deste maravilhoso livro, as histórias do Gênesis, ilustrando várias questões para o nosso tempo, para o futuro. Então, nós vamos examinar esse livro com uma vertente profética. No estudo anterior, nós estudamos a maior de todas as profecias, Gênesis 3:15, e porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a da serpente de Satanás, e o descendente e a descendência de Eva, aqueles que fariam parte da família, né, da igreja e do povo de Deus. Hoje nós estudaremos a respeito de um evento muito conhecido na história da Bíblia, o dilúvio. Muito se debate a respeito do ponto de vista científico desse evento. Para quem tiver interesse, eu posso enviar alguns links, né, para conhecer um pouco mais a respeito. O nosso enfoque não será o criacionismo, se de fato aconteceu ou não o dilúvio, mas sim será analisar o que ocorreu antes do dilúvio, né, anos antes, meses antes, na última semana, até o momento que o dilúvio caiu sobre a terra, tá bom? Então, esse será o motivo do nosso estudo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos convidar agora o nosso principal, né, convidado, que será o Espírito Santo, para que ele possa conduzir nossas palavras, nossas considerações, e por isso eu vou pedir ao irmão Antônio orar por nós, por favor. Oremos. Amém. Senhor meu Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por esse momento que podemos estudar a tua palavra, estudar mais de ti, aprender mais de ti. Te peço, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco. O Senhor abre nosso entendimento, dê sabedoria, dê intrepidez, ousadia e graça para o Diogo para ministrar a palavra de hoje. Amém. Nós vamos evangelizando em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, então, vocês estão vendo minha tela, nós estudaremos a respeito do dilúvio. No final, nós teremos espaço, né, como sempre, para perguntas e respostas, e ali nós poderemos debater, complementar esse estudo com nossas impressões, ok? Então, vamos iniciando, recapitulando basicamente qual foi a estratégia de Satanás, né, em desvirtuar o plano de Deus. Então, uma recapitulação muito rápida aqui. Sobre o plano de Deus, para depois entender a estratégia do inimigo. Então, o plano de Deus para o ser humano, e aí estamos falando todos os antediluvianos, né, os que vieram antes do dilúvio, era que eles pudessem governar, né, senhorear, reinar, cuidar, proteger e prosperar, se multiplicar nesse planeta tão belo que Deus tinha criado ali. O território era o planeta, com ênfase especial no jardim. Os que estavam sob a responsabilidade do ser humano seriam os animais, peixes, né? E tudo que povoava as águas, o céu. Existia uma bênção para aqueles que se mantivessem obedientes ao plano de Deus, e eles seriam prósperos, felizes e viveriam em harmonia. Porém, o pecado veio, e veio a sentença, Gênesis 3:15. Então, nós vemos aqui que a estratégia de Satanás foi tentar eliminar, tentar levar ao pecado todo e qualquer descendente de Eva, neto, bisneto, tataraneto, etc. Porque ali Satanás via a ameaça daquele que poderia esmagar a sua cabeça, correto? Foi o que nós vimos na semana passada. Então, a prova de que essas duas sementes, né, essas duas famílias estão surgindo, se encontra nesse slide aqui, quando nós vemos duas vertentes, duas famílias, né, se formando, e cada um deles realizando escolhas, tá? Então, a semente de Deus, né, foi formada por Abel, que entregou um cordeirinho a pedido de Deus para perdão dos seus pecados. Do lado oposto, né, a família e a semente de Satanás, estava seu irmão, que decidiu se tornar um assassino, por causa da inveja que ele teve do sacrifício de Abel ter sido aceito e o dele não. E aí nós vemos, quando Abel morreu e Caim foi desterrado,
Sete se tornou membro da família e da semente de Deus. Abraão e seus descendentes, né, se opõem aos construtores da Torre de Babel, que em rebeldia construíram uma torre em idolatria. Isaac, filho de Abraão, faz parte da semente de Deus, e o seu irmão, né, fruto do pecado de Abraão, a tentativa de ajudar a Deus a cumprir a promessa da descendência, Ismael faz parte da semente de Satanás. Embora Deus tenha abençoado, tenha perdoado Ismael e e alguns membros da sua descendência, nós vemos aqui uma oposição, sempre o inimigo criando um contrincante, um adversário para aquele que ele identificava como sendo a semente de Deus. Jacó e Esaú, né? Ambos pecadores, porém pediu perdão, seu nome foi mudado e o outro levou um fim diferente. José, e contra ele se levantaram quantos? 11 irmãos que tentaram obstruir os planos de Deus na vida dele. E assim nós vemos, né, uma descendência que nós poderíamos chamar os filhos de Deus, e na semente oposta nós vemos os filhos dos homens, ou aqueles que seguiriam e cairiam nos enganos de Satanás, tá bom? Então, apenas só para mostrar aqui uma ordem cronológica dos filhos de Adão, né? Quanto tempo cada um desses personagens viveu, para nós identificarmos em que momento chegou o dilúvio. O dilúvio está identificado aqui com uma linha vermelha, mais ou menos o ano 1656, depois do nascimento, né, da criação, perdão, de Adão. Então, aí nós vemos, por exemplo, que Adão viveu 930 anos, quando ele teve mais ou menos 100 e pouco, 120 anos, nasceu Sete, ele viveu 912, e assim por diante. Você pode fazer uma escala, né, na linha de tempo, quando nasceu e quando teve um filho e quando morreu o respectivo personagem. Então, vejam que nós chegamos até Noé, que viveu 950 anos. Ali choveu, quando ele tinha mais ou menos, se não me engano, 600 anos de vida, tá? Então, e daí em diante, a partir do dilúvio, nas linhas em azul, nós temos personagens que, devido às mudanças provocadas pelo dilúvio, começaram a viver menos tempo. Então, esse gráfico é muito interessante. Nós poderíamos dizer, por exemplo, né, que enquanto Adão estava vivo, ele viu pelo menos umas 8 a 9 gerações, tá? Ele conheceu o neto do neto dele, ou mais, né? Então, ele teve a ocasião de contar as histórias do jardim, do plano de Deus, do acontecido, né? Da primeira profecia, do Cordeiro, da esperança do Messias, para o neto do neto dele, minimamente. E, obviamente, que todos esses personagens tiveram muitos filhos e filhos, tá? Então, o que nós queremos só colocar para vocês, em que momento na linha do tempo ocorreu o dilúvio, para que nós tenhamos essa perspectiva. Vejam que antes do dilúvio, a idade, né, dos antediluvianos era muito grande comparada com a idade posterior a esse evento. E nós vamos explicar por quê, tá bom? Esse outro gráfico é a mesma coisa, com ênfase, né, a partir de Noé, que está na barra laranja embaixo, com 950 anos, e a partir dele, todos os descendentes que viriam filhos de Sem, os semitas, né? Então vejam que quantas gerações Noé teve condições de conviver. 1, 2, 3, né? 4, 6, 8, pelo menos umas 9 gerações também, até o momento em que ele morreu. Percebemos aqui que ele chegou, ou chegaria, né? Não sei se já estavam convivendo na mesma geografia, conseguiu conhecer Abraão, não sabemos disso, mas pelo menos enquanto Abraão estava com uns 40, 30 anos, Noé estava chegando ao final dos seus dias, tá? Então vejam que essas histórias que ocorreram e são relatadas na Bíblia, elas passaram de boca para boca, de pai para filho, e elas mantiveram um alto grau de veracidade, né? É óbvio, nós sabemos que, e nós temos esse registro através de Moisés escrevendo os primeiros 5 livros da Bíblia, tá bom? Com o material que você vai receber em PDF no nosso grupo, você vai poder examinar melhor esses slides assim que você tiver mais tempo,
tá bom? Então, assim, agora podemos falar da estratégia de Satanás, porque nós sabemos que antes do dilúvio, ele levou a maioria, por não dizer todos, ao pecado e a uma tragédia, tá? Então, ele tinha o objetivo de eliminar, assassinar, literalmente, né? Ou levar ao pecado, ou ao engano, à escravidão que o pecado leva, a todo descendente e a todo ser humano, seja ele homem ou mulher. Então, ele queria impedir que a linhagem pura, santa, se mantivesse para a chegada de Jesus Cristo. E a triste conclusão que nós chegamos é que ele teve sucesso, porque todos, praticamente todos, né, exceto Enoque, né, e ele foi uma luz que brilhou no meio desse mundo pecaminoso, e Noé e sua família, praticamente todos menos eles que eu citei, caíram em pecado. Então, ele misturou essas duas famílias que eu mostrei no slide anterior, ele levou a mistura entre os membros, e nós sabemos que basta a mentira fazer parte da verdade, ou colocar alguém infiltrado na família de Deus, que há uma deturpação da verdade, perda dos princípios, e tudo vai sendo desconsiderado como Deus tinha planejado, tá? Então, Satanás tinha uma agenda muito clara. Ele era muito assertivo com os seus anjos, né, os seus colaboradores, para manter essa estratégia ao longo do tempo. Tá? Ele não sabia como Deus reagiria, obviamente, ele não sabia o que Deus faria, até o momento que Deus enviou uma mensagem para Noé que o dilúvio viria. Então, vejam a calamidade, né, mundial. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 diz o seguinte: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ok? Então vejam que o inimigo misturou os filhos de Deus com as filhas dos homens. Aqui nós vamos fazer um parêntese só para explicar alguns irmãos, né, e algumas pessoas dentro do cristianismo entendem, né, equivocadamente de que o termo filhos dos homens seriam ou se referiria aos anjos, tá bom? Então, existem algumas tradições, algumas pessoas que pensam assim. Então, qual é a conclusão deles? Que quando os anjos, né, tiveram relações com as mulheres, então eles geraram uma raça de gigantes. Isso não é bíblico, não procede, não há um registro, né, de outros versículos da Bíblia para que nós confirmemos essa linha de raciocínio. Por alguns motivos, a Bíblia enviou mensageiros, enviou anjos para eles incorporarem, né, a figura de um ser humano, no caso, em alguns momentos, mas nunca com a missão de ter relações ou procriar ou gerar uma nova raça híbrida, né, com os seres humanos, tá? Então, até mesmo a Bíblia diz, né, e o próprio Cristo disse de que o anjo é assexual, ele não tem um gênero definido, tá? Então, Deus não permitiria, a Bíblia é mais específica com o que eu vou falar agora, Deus não permitiria que nenhum dos seus anjos puros, santo, né, sem ter caído em pecado, se misturasse com uma raça caída como a nossa, tá? Então, os filhos dos homens, na verdade, são aqueles membros da família, da semente de Deus, e não anjos, tá? Então, o que o texto bíblico anterior está dizendo, olha, os descendentes da família de Deus se misturaram com os descendentes da família de Satanás, ok? Então, outro aspecto é que Gênesis 4, se você dá uma olhada na sua Bíblia, você vai ver ali que está descrita a descendência de Caim, ok? E ali você vai ter uma lista de pessoas que foram muito mal, assassinos, vingadores, polígamos. Inclusive, se menciona algumas mulheres nessa descendência, e ali o significado de uma delas, me vem à memória, simboliza beleza. Então, a parte externa era um motivo, né, o significado desses nomes. Quando você
na sequência abre e lê Gênesis capítulo 5, você vai ver que agora vem em oposição à descendência de Caim, vem a descendência de Sete, o terceiro filho, e aquele que, né, iniciaria a família de Deus, vem a descendência e genealogia de Sete. Dessa maneira, no capítulo 6, quando nós acabamos de ler, né, os primeiros versículos, aparece o termo as filhas dos homens e os filhos de Deus, é como se nós pudéssemos dizer, os filhos de Deus estão no capítulo 5 e as filhas dos homens estão no capítulo 4. Então, no contexto do capítulo 6, nós somos assertivos nessa interpretação, dizendo de que seres humanos que aceitaram o sacrifício do cordeiro pela fé, estavam se misturando com seres humanos que negavam esse sacrifício, tá? Duas famílias se misturando. Então, dessa maneira, nós vemos que os descendentes de Caim estavam gerando inimizade, né? Estavam gerando um misticismo com a igreja, ou o povo de Deus, ou a família de Deus, como nós queiramos chamar, tá bom? Então, vamos adiante. O que aconteceu no dilúvio? Aqui tem uma ilustração do que... Vamos falar um pouquinho aqui a respeito da parte ambiental, geográfica, ok? A ciência, ela continua desvendando e trazendo algumas respostas para nós, mas uma delas que nós podemos ter coerência na descrição que o Gênesis faz e o que a ciência faz com a teoria de um único continente, né? Nós vemos de que no dilúvio houve uma rachadura, apareceram placas continentais, né, placas tectônicas, e ali uma Pangeia, era o nome que se dá a uma única plataforma continental, ela se fraturou e gerou uma movimentação totalmente brusca, né, e de proporções gigantescas, e houve uma separação e formação de continentes, tá? É óbvio, a diferença é que hoje a ciência interpreta essa separação como milhares ou milhões de anos, né? E biblicamente não há detalhe disso daí, obviamente, mas nós entendemos que no dilúvio houve energia, né? E a descrição que você faz foi suficiente para que em pouco tempo e com grande velocidade, né, devido à movimentação das águas, esses continentes se formassem da maneira como nós mais ou menos vemos hoje, tá bom? Não é hoje, obviamente, não é só juntar as peças que vai encaixar tudo certo, mas se você juntar os principais blocos continentais, você vai ver que um dia o planeta era muito diferente daquele que nós conhecemos, tá? Então, em Gênesis 1, Deus separou as águas das águas. Nós vemos que existia terra e águas, né? E ele dividiu as águas dos rios, né, dos mares, com as águas das nuvens, do firmamento e da atmosfera. No dilúvio, caiu água do céu, tá? Das nuvens, numa intensidade violenta, e o texto também descreve de que as águas saíram do subsolo, com uma potência e uma vazão gigantescas. Então, essa rachadura permitiu que a água subterrânea inundasse e gerasse uma movimentação e um volume gigantesco de água, tá bom? Então, apareceram vulcões, tá bom? Porque a composição da Terra, isso não mudou, né? Deus criou daquela maneira, para ter um equilíbrio, um campo magnético, para que as condições da atmosfera sejam perfeitas, né? Bem calibradas e finamente ajustadas para a existência da vida. Então, essas falhas tectônicas geraram condições que nós conhecemos hoje, né? Vulcões, terremotos, os polos norte e sul apareceram. Antes do dilúvio, existiam colinas, não existiam grandes montanhas ou cordilheiras ou picos, né? A temperatura era mais homogênea, não existiam os polos, não existiam gelo, as estações não eram com os contrastes que nós conhecemos hoje. Então, houve toda uma adaptação muito brusca e violenta das condições que existiam antes do dilúvio, tá? Então, se nós pudéssemos resumir de forma muito, muito simplificada, obviamente que cabe muito estudo para chegar a essa conclusão, é que Deus viu antes do dilúvio que seria trágico para o homem
que ele continuasse vivendo 900, 800 anos de vida. Imagine um homem que começasse a roubar, a estuprar, a ser pedófilo, seja lá o que for, né? E ele existisse por 900 anos, 800, 700 anos e ele continuaria fazendo mal. Imagine que trágico seria para ele, para a família e para a sociedade que um homem pudesse se preservar essa quantidade de anos. Então Deus colocou um fim a essa condição e por misericórdia ao ser humano, ele mudou as condições ambientais para que ele pudesse viver menos. Vivendo menos, ele teria um horizonte de vida mais curto e com um horizonte de 80, 70, 90, 100 anos, nós aproveitaríamos com uma melhor consciência, né, de vida, os nossos anos de juventude, nosso período de adultez e nossa velhice, sabendo que não levamos nada, né, para o lugar onde todos nós iremos em algum momento, né? Então, imaginem, né, um homem tendo um horizonte de vida, o que ele poderia fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Então, pela misericórdia de Deus, hoje nós vivemos menos e essa noção da nossa curta existência nos dá um senso de que precisamos de Deus. E graças a Deus que isso ocorre para que nós possamos dirigir os nossos pensamentos e as nossas decisões para escolher a Cristo, né, o Salvador, aquele que é o único que pode nos dar a esperança de uma nova vida após a morte, né? Então vejam que na sua soberania, Deus escolheu colocar esse divisor de águas, literalmente, com o dilúvio, para que o ser humano pudesse entrar num segundo ciclo e último, sem a mesma perspectiva de vida, para que ele pudesse ter maior busca pela esperança e pela palavra de Deus, tá? Então, vamos analisar aqui o que ocorreu antes do dilúvio e como isso se compara com o que vai ocorrer antes da segunda vinda de Jesus, tá bom? O próprio Cristo disse, né, como nos dias de Noé. Então, se Jesus disse que a sua segunda vinda seria como nos dias de Noé, precisamos entender como eram os dias de Noé para analisarmos e vermos de que existe alguma semelhança e por que nós estamos cometendo os mesmos erros e como Deus vai dar o fim para essa situação, tá? Então, essa ilustração é interessante, né? Nós vemos a Noé aqui pregando por mais ou menos 120 anos, dizendo: virá um dilúvio, virá um juízo, um castigo, Deus vai castigar o mundo, os pecados se proliferaram, ele, né, vai dar um basta para essa situação, porém, ele está colocando uma saída, uma oportunidade de salvação. Precisam apenas aceitar essa oportunidade e entrar dentro da arca que eu estou construindo por mandato divino. Então, nós vemos aqui que os seres humanos, como nunca tinham visto uma gota de chuva, porque o orvalho, né, concedia água e suprimento para as plantas e para a manutenção da vida, eles tinham comida em abundância, eles tinham recursos em abundância, eles eram muito férteis. As mulheres, imagino que tinham 30, 20, no mínimo, né, filhos e filhas. Se algumas gerações passadas, né, nos nossos países, as mulheres tinham 12, 13, 15 filhos. Imagine na época antediluviana, né, mulheres que longevas, tendo centenas de filhos, né? Então, os homens eram de grande intelecto, com muita força, eles detinham, com certeza, uma tecnologia que nós não conhecemos, porque tudo foi devastado, tudo foi destruído, mas essas mentes brilhantes desenvolveram várias soluções técnicas que eles utilizavam e aprimoraram, né, ao longo dos anos. Então, eles, imagino eu, que eram tão capazes, a sua memória era tão boa, que eles não precisavam registrar as coisas que eles desenvolviam, porque tudo estava claro e estava disponível na sua mente, né? Talvez nem sequer era necessária a existência de livros ou computadores para codificar, guardar e fazer registro disso, né? A diferença da nossa época. Então, tudo isso, infelizmente,
toda essa inteligência, toda essa tecnologia, todo esse conhecimento era dedicado para o mal, para satisfazer os desejos da carne deles, do pecado, para levar ao sofrimento a outros, né? A submissão, nós sabemos, né? Na relação patrão-funcionário, na relação marido-mulher, pai-filho, imagino que os mais fortes se aproveitavam da condição para com os mais desprovistos, né? Então, quantos habitantes existiram? Quantos seres humanos estavam quando o dilúvio chegou e ocorreu? Nós não sabemos. Mas alguns, imaginem vocês, né? Algumas pessoas que fazem um pouco de estatística, eles fizeram algumas contas. Imagine algumas pessoas vivendo até 900 anos, né? Quantos filhos poderiam gerar essas pessoas? Cada um deles, né? Cada geração. E sabendo que nós tivemos em torno de, vamos supor aqui, em torno de 13, 14 gerações, desde Adão até Noé. Colocando uma margem muito grande de variação no número de filhos de cada mulher, de cada família, existiam em torno de 5 milhões até 100 milhões de pessoas antes do dilúvio. Então, era muita gente, tá? Então, isso resulta, até certo ponto, assustador, porque quase todos pecaram e estavam fazendo e dedicando suas energias e suas mentes para o mal. Só pensavam em fazer e praticar o mal. Essa condição foi muito triste para Deus. Deus não estava nos planos dele. Houve o que estava nos planos do inimigo, mas Satanás levou os antediluvianos para uma condição deplorável. Acredito eu, e creio que todos nós, né, ao analisarmos com um pouco mais de atenção esses episódios, que foi misericórdia Deus ter enviado o dilúvio. Porque essa raça teria se levado à extinção, eles teriam morrido uns nas mãos dos outros, teriam sofrido o sofrimento, o pecado, né, a degradação, as doenças. Imagino eu também que tinham muitas, elas chegaram a níveis que nós não imaginávamos. Tá? Então, por isso foi um ato de misericórdia, Deus ter executado o seu julgamento e ter levado à destruição de todos esses seres humanos através do dilúvio. É interessante que ele enviou e por 120 anos eles tiveram oportunidades. 120 anos de misericórdia. Para um ser que viveu 900 anos, isso é muito tempo, né? Mais ou menos um oitavo, uma oitava fração da sua vida, ele ouviu, soube de Noé, da existência dele, e da oportunidade que ele tinha de salvação. Como é nos tempos de hoje? O que está ocorrendo com o nosso mundo, com o nosso planeta, quando nós analisamos a sociedade, as relações de trabalho, a relação entre pai e filho, as relações matrimoniais, qual é o estado da sociedade, das famílias, a destruição, como é que o pecado tem tomado conta muito rapidamente da nossa sociedade e como, né, a violência, a corrupção, a mentira, a depravação moral, sexual, tem chegado a níveis que uma geração anterior talvez não imaginava. E, infelizmente, nós estamos sendo testemunhas de tudo isso acontecendo no nosso tempo. Uma pandemia, agora uma guerra, né? Uma charge do Michel Sambors, eu gostei e foi muito interessante, estava escrito assim, né? Em 2020, quando ainda estávamos com a intensidade da pandemia, quando a pandemia terminar, nós seremos mais humanos, né? Porque nos uniremos para vencer a pandemia. Chegou 2022, a pandemia está dando uma trégua e nós começamos uma guerra. Nós vemos cenas que nunca, jamais os europeus poderiam imaginar, depois da lição que duramente eles aprenderam com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E lá na Europa, onde ocorreu tudo isso, todo esse mal,
nós vemos novamente uma guerra se iniciando. Nós não sabemos qual será o fim disso, mas esse é mais um sinal da segunda vinda de Cristo, tá? A Bíblia não profetiza uma terceira guerra mundial ou que o fim da humanidade será através de um evento, né, bélico de proporções mundiais. Esse não será o fim da humanidade. Deus está no controle, Deus está permitindo isso, e um dia nós entenderemos por que Deus está permitindo que isso esteja ocorrendo nos nossos dias. Se nós falarmos, então, do efeito da digitalização de tudo que nós temos hoje na nossa sociedade, isso tem trazido mais mal do que bem, né? O acesso à informação, a facilidade que nós temos com a tecnologia, a informação, faz com que, em lugar de nós tirarmos proveito, talvez nós sejamos mais desinformados do que as gerações passadas, né? Nunca se teve tanto acesso à informação e nunca se teve tanta falta de discernimento para poder assimilar e discernir o que é realmente uma notícia verdadeira e um fake news, né? Então, no futuro, Satanás vai usar a mesma estratégia, vai tentar misturar a mentira de uma família que o segue dentro da família de Deus e do povo de Deus, tá? Então, muitos estarão enganados no que o Apocalipse configura como Babilônia, que, por sinal, vem de Babel. Nós vamos estudar isso na semana que vem, o episódio da Torre de Babel. Então, Deus vai usar uma tropa de elite, né? A semelhança de Noé, 144 mil, no Apocalipse se descreve esse número, eles levarão ao mundo uma mensagem de arrependimento, assim como Noé o fez no passado. E eles serão chamados para deixar Babilônia e o engano, para se manterem puros e que eles possam habitar na nova terra. Então, quais foram as mudanças que o dilúvio trouxe, né? Como eu disse rapidamente, o aparecimento de vulcões, o clima do planeta se tornou mais rigoroso e com contrastes, as condições atmosféricas de pressão mudaram, e não foi só pela mudança do regime alimentar, né? Deus autorizou de que o homem comesse carne. Isso também gerou uma aceleração das condições, né, físicas e fisiológicas do ser humano. E a longevidade caiu em função disso, e também, né, as plantas mudaram, o alimento que o ser humano consumia mudou, e então o ser humano passou a viver menos. O ar não era o mesmo, já não tinha mais a mesma qualidade, poderíamos dizer assim, as plantas, as árvores, tudo ficou menor, né? Menos forte, mais fraco. Então, vários animais foram extintos e muitos dos animais precisaram ser adaptados e começaram a buscar alimentos em outras fontes. Por isso que nós vemos o aparecimento de animais carnívoros, animais comendo outros para gerar uma nova cadeia alimentar, né, e um novo equilíbrio dos ecossistemas, tá? Então, toda essa mudança gerou o resultado que nós conhecemos. Agora vamos falar um pouco, e acho que essa é a parte mais interessante, quais eram as características da sociedade antediluviana, ok? O que nós poderíamos dizer sobre as vozes, né, daquele tempo, quando eles olhavam para Noé, falando aquela mensagem de julgamento, né? Virá um dilúvio, vai chover e o mundo será destruído, e se você não entrar na arca, você vai morrer. A mensagem de Noé era o quê? Arrependam-se que Deus vai enviar chuva, um juízo. Eu imagino que os sábios e os cientistas da época, né, e com certeza tinha esse grupo de pessoas, eles poderiam ter dito, olha, isso não tem lógica, isso não faz sentido, nós nunca vimos, nós não observamos, nós não medimos, nunca aconteceu, não foi passível, né, de comprovação científica de que a chuva exista, então a chuva, como não existe, não virá. Não tem fundamentação científica para fazer essa declaração. Ok? Imaginem hoje os cientistas. Vocês acham
qual é a conclusão deles em relação à segunda vinda de Cristo? Vocês acham que eles cientificamente poderiam estabelecer uma conclusão dizendo Jesus virá? Nós temos uma semelhança entre os científicos cientistas daquela época e com a nossa, né? Inclusive hoje, né, os cientistas dizem o dilúvio não veio. Jesus pode ter sido um homem, até com referência histórica, mas a ciência não comprova que ele seja o Filho de Deus, então ele não pode ser o salvador da humanidade, até mesmo porque salvaria de quê? Eles não acreditam na Bíblia, e então a segunda vinda de Jesus para eles é algo que não faz sentido. Então vejam que esses grupos de cientistas teriam umas vozes discordantes, similares aos eventos dilúvio e segunda vinda de Cristo. Se nós falássemos dos psicólogos antediluvianos, o que eles poderiam dizer? Noé está louco. Ele está sonhando, ele está tendo ilusões, ele vê, tem alucinações. Imagine, né? Os educadores, os pedagogos antediluvianos, eles poderiam dizer, olha, o pai de Noé foi alguém, com certeza, que tratou muito mal Noé, e Noé, ele foi mal educado, né? Ele se desviou por algum motivo, ele tem uma certa tendência para loucura, e vejam, ele também está obrigando os filhos dele, né? Então, o que ele recebeu do pai, ele está passando para as próximas gerações, e ele está obrigando os filhos a construir uma arca. Vejam que a conclusão, né, de cada área poderia ser muito discordante daquela que a Bíblia diz, né? O que os teólogos, talvez antes disso, né? O que os educadores estão falando hoje sobre a educação dos filhos? Isso está de acordo com o que a Bíblia fala, né? Em relação à disciplina, eles estão indo contra ou a favor do que o sábio Salomão fala em relação à disciplina? E em relação ao objetivo, né? A educação é para redimir, não é para obter conhecimento e se formar e ter uma profissão. A educação bíblica é para a salvação, né? O crescimento mental, físico e espiritual do ser humano. Vejam que diferença diametralmente oposta entre os educadores antediluvianos, né? E os educadores, né? Que seguiriam um princípio bíblico. O que poderiam ter dito os teólogos? Porque tinha muita gente que, acredito eu, eles criam em Deus. Os teólogos daquele tempo, eles poderiam bem dizer, né? Deus é o amor, Deus é amor. Não, Deus não, imagina, Deus destruir a humanidade, um Deus de amor nunca faria isso. Um Deus de amor vai perdoar o pecado de todos eles. O que estão dizendo os teólogos do nosso tempo? Jesus morreu, você basta receber a graça dele e você pode continuar a sua vida. A graça dele cobre todos os pecados seus do passado e os futuros, e ele cobre e você será salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, muita gente acredita que Deus é tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, que ele não vai destruir o mundo com fogo, como o Apocalipse o diz, né? E não virá um juízo, um castigo e uma sentença. Porém, se esquecem de que a Bíblia diz de que Deus é amoroso, porém, ele também é justo, tá? Então, as vozes do tempo antes do dilúvio se assemelham com as vozes do nosso tempo? Que tipo de sociedade nós estamos tendo, estamos vendo, estamos construindo, né? Existe um caricaturista argentino, o nome dele é Quino. Não o nome dele, né? É o nome comercial dele, Quino. E ele diz de que hoje, né, tentando descrever em caricaturas e em quadrinhos como está a nossa sociedade, ele diria de que um pai está ensinando para o filho o quê? De que o carro está à disposição do filho e que o carro são as suas pernas, porque os filhos não precisam nem mais andar, hoje são levados pelo carro, pelo Uber, né, etc. O computador seria o cérebro. O celular é o melhor contato, melhor meio para obter um contato entre humanos. Os programas de TV imorais, né, definem a cultura do nosso dia.
Os ideais, quaisquer eles forem, eles podem ser trocados e podem ser jogados no lixo. Basta você escolher a sua vontade, em que você gostaria de acreditar. O dinheiro é tratado como se fosse Deus. E hoje nós vivemos um tempo onde vale tudo, né? E você basta fazer o que você quiser para ser feliz. E o resultado de tudo isso é o que nós vemos hoje, né? Cada um indo para cada vez mais se afastar dos planos de Deus. Se nós falarmos ou explorarmos um pouquinho mais essa questão da ciência, né? Antes não existiam registros da metodologia científica antes do dilúvio, o que os cientistas usavam. Hoje existe um registro, né, do método científico. Antes, provavelmente as mentes brilhantes não precisavam registrar nada. Hoje tudo é registrado no computador, porque nós temos uma forte carência, né? Um Einstein da vida, ele não vai viver 900 anos, ele vai viver apenas 100 anos, então precisamos registrar todo o conhecimento que ele possa gerar, né? Uma coisa que nos assemelha com os cientistas daquela época, creio eu, que eles negaram que o dilúvio viria. E hoje os cientistas, a maioria deles, não todos, tem muitos que acreditam, né? Mas hoje a maioria deles acredita que o dilúvio não veio. Então, a ciência dos nossos dias, será que vale a pena depositar 100% a nossa confiança nela? O que da ciência condiz com a Bíblia e nós podemos utilizar ao nosso favor? Apenas como exemplo, né, na pandemia, que está, graças a Deus, né, dando uma trégua, quanta confiança se depositou na chamada ciência? Lembrando que essa ciência, ela é baseada em princípios evolucionistas, da formação das células, da evolução dos genes, da formação da célula, né, da fisiologia celular, etc, etc, etc. Então, só para a gente pensar, tá? Não estou dizendo com isso de que tudo que a ciência está gerando hoje, como resultado, tenhamos que negar, não é isso. Existem métodos científicos e Deus dá sabedoria aos cientistas para que nós possamos usufruir de um serviço médico, de um médico para nos ajudar a salvar a vida, curar da nossa doença, gerar uma vacina, etc, né? Mas o quanto desse mesmo conhecimento médico, né, tratamento, remédio, vacina, está sendo dedicado à nossa confiança e nós nos esquecemos dos princípios bíblicos de saúde, né? Então, será que se eu continuar tratando totalmente e equivocadamente o meu corpo, colocando nele substâncias que fazem mal, né? Substâncias nocivas, álcool, drogas, colesterol, enfim, e eu deposite toda a minha confiança na ciência para salvar a minha vida, será que isso seria coerente e lógico? Então, precisamos voltar um pouco para as origens, para o Gênesis, para olharmos que a proposta de Deus era que o nosso alimento fosse nosso remédio. É óbvio de que hoje uma doença não pode ser curada apenas, em uma determinada situação, apenas com tratamentos naturais. Nós não estamos dizendo de que vamos salvar as nossas vidas e vamos nos salvar de uma pandemia com tratamentos naturais. Mas o que estamos dizendo é, se nós cuidarmos do nosso corpo, seguindo os conselhos e os princípios bíblicos que estão, né, na Bíblia e nos seus conselhos, nós teremos um sistema imunológico muito mais forte, teremos um otimismo, uma confiança em Deus, né? O contexto será todo propício para que nós possamos desenvolver defesas para cuidarmos de qualquer outro tipo de doença, não necessariamente uma pandemia, né? Então vejam que em Apocalipse a mensagem de saúde ela se constituirá no braço direito da mensagem do terceiro anjo, que vai chamar a milhares de pessoas a abandonar Babilônia. Então, precisamos lembrar de que Deus quer a nossa saúde espiritual, em primeiro lugar, mental e física, porque Ele nos ama. Tá? Então,
nessa linha de que para Deus é mais importante a saúde espiritual, que desenvolve fé. Vejam o que Hebreus 11:7 diz. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé foi salvo pela fé ou pelas obras? Pela fé, e ele manifestou obras que refletiam a fé que ele tinha na sua mente, no seu coração, não é? Esse homem, ele foi um exemplo para aqueles que viviam na época dele, né? Pela sua experiência de vida, só pelo fato dele construir algo que naquela época não fazia sentido nenhum, dele pregar, dele falar e levar os seus filhos e a família dele para a preparação para o dilúvio, né? É, é totalmente discordante, destoante de tudo que era ser humano naquela época, né? Então percebam que ele dedicou todo o seu tempo, todos os seus recursos para cumprir a missão que Deus lhe deu. Como nós nos comportamos hoje? Será que nós sabemos qual é a missão que Deus nos deu? Estamos dedicando nossos talentos, nossos recursos para o cumprimento dessa missão? Nesse aspecto, Noé fala muito alto para mim, né? Um homem que sabia qual era a missão dele e como dedicou todas as suas energias para cumprir essa missão. A sua fé foi maior do que qualquer crítica que ele poderia ter ouvido. Imaginem quantas vezes milhares de pessoas riram dele, zombaram, fizeram graça, né? E ele persistiu com aquela fé, inclusive vários meses depois do dilúvio, né? Porque não foi um tempo fácil. Vamos adiante e vamos fazer analogias muito interessantes agora. Vamos falar um pouco do tempo de oportunidade que os antediluvianos tiveram. Vejam aqui que existiu um tempo de graça. Tá? Você já ouviu falar tempo de graça no Apocalipse? Não existe esse termo do jeito que está aí escrito, né? Mas nós sabemos que ele existe. Haverá um momento em que a porta da graça se fechará. 120 anos de graça, Noé pregando. Deus foi misericordioso com esse povo, ok? Ele pregou com o poder do Espírito Santo. As pessoas eram tão duras que eles rejeitaram obter a salvação. Aos olhos humanos, Noé foi um pregador falido, né? Como é que depois de 120 anos de pregação, um pastor, ele consegue salvar apenas a sua família? Aos olhos humanos, Noé faliu. Mas nós sabemos de que pela fé aguarda ele o dia, né, da ressurreição. Então, o que diz Gênesis 6:5? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Triste, né? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Nós vemos violência nos nossos dias. Agora vamos para as palavras de o escrito de Lucas 17:26, né? Como está a terra hoje, né? Como existe um conselho sobre o que vai ocorrer nos nossos dias. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. O texto que foi retirado, né, tem praticamente as mesmas palavras de Jesus no livro de Mateus. Então, qual é o problema de comer, beber, casar e fazer uma festa de celebração devido ao casamento? Não tem nenhum problema. Isso não é pecado, isso não está proibido na Bíblia, não é nada disso. O problema está em quê? Na distração que tudo isso traz para que nós não percebamos que o fim está próximo.
E se nós não percebemos que o fim está próximo, nós continuamos fazendo coisas boas do mesmo jeito que fazíamos antes. Continuamos comendo, bebendo, né? Casando, etc. Coisas boas, mas sem ter a percepção do que está ocorrendo. Será que nós temos a percepção do que está ocorrendo? Por isso que nós estamos estudando Gênesis, para entender de que a resposta do fim está no princípio, né? Vejam que existe uma outra ilustração aqui. Não com o dilúvio, mas sim com a destruição de Sodoma e Gomorra. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, agora aparecem mais palavras, né? Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do seu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. O fato é de que existe uma analogia, uma comparação muito interessante entre o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Choveu água, choveu fogo. Houve um tempo de graça, houve alguém, né? Foram enviados anjos, no caso de Sodoma e Gomorra, para resgatar aqueles que quisessem abandonar, no caso Ló e a sua família, e no caso da Arca de Noé, aqueles que quiseram entrar no navio, né? Vejam que existem muitas semelhanças nessa história, que nós não vamos explorar nesse momento. Nós estudaremos a destruição de Sodoma e Gomorra num episódio posterior, tá? Gênesis 19, 5 a 8, diz o seguinte: E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para nós, traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Quem eram esses personagens? Eram anjos. Anjos enviados por Deus para resgatar Ló e sua família. O que aconteceu? Os sodomitas, eles se aproximaram da casa de Ló e vendo a aparência, né, a formosura desses seres celestiais, eles queriam conhecer esses homens. O termo conhecer, né, no original, e sempre foi aplicado para outras situações, ele é a mesma coisa do que dizer no nosso linguagem de hoje, né? Ter relações físicas. Então, o que homens estão pedindo ali é ter relações promíscuas com pessoas que eles consideravam do mesmo sexo. Tá? Então, qual é a condição de Sodoma na véspera da sua destruição? Qual é a condição da terra na véspera da sua destruição, ou do julgamento que virá pela parte de Deus? Né? Vejam quão semelhantes são essas histórias e com o tempo que nós estamos vivendo. Gênesis 19, 13 a 37 diz o seguinte, falando agora depois a destruição de Sodoma e Gomorra. Mesmo sendo salvas, as filhas de Ló, o que elas fizeram? E deram de beber vinho ao seu pai, e também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ele se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. O que ocorreu ali? Incesto. Elas enganaram seu pai, fizeram ele beber vinho, se deitaram com ele para terem descendência, tá? Falando um pouco da condição, né, da sociedade, também tudo a ver com o nosso tempo. Ezequiel 16, 49 e 50, o que está dizendo? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Está descrevendo o tempo que nós vivemos hoje? Quantas pessoas ricas que não têm
compaixão, né, ou a empatia com aquele que está passando por necessidade hoje. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vindo eu isto, as tirei dali. O que Deus fez? Está justificando aqui o quê? A condição de pecado de Sodoma e Gomorra. Agora é Cristo, vejam, Cristo falando, novamente voltando à nossa história, né, do dilúvio, Mateus 24, 4, 37 a 39. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Tem muita gente sendo enganada hoje? Pelos educadores, psicólogos, cientistas, teólogos do nosso tempo? Tem? E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O quanto nós estamos repetindo nos nossos dias o comportamento dos antediluvianos. Gênesis 7, 17 a 20, nós vamos chegando ao fim do nosso estudo, né? E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E aí vem a descrição, você pode ler depois com mais tempo, ler com mais tempo, e você vai ver o resultado foi o afogamento e a morte de milhões e milhões de pessoas. Vamos fazer aqui uma comparação, vejam essa tabela aqui, eu preparei, para que você pudesse ter uma ideia do que estava envolvido no episódio do dilúvio. Nós temos aqui um período, um evento, os fatos, e como as duas sementes se encaixam ali nesses episódios. Ocorreu um tempo de graça, certo? 120 anos. Noé falando, repetindo, virá, arrependam-se. Então, e essa janela de oportunidade define uma porta da graça aberta. Quais foram os fatos totalmente miraculosos, nunca ocorreram, para que todos percebessem de que agora se aproximava o fim? Os animais foram movidos e foram levados de dois em dois para dentro da arca. Isso já era suficiente para muitos deles falarem assim, olha, o que está acontecendo com a natureza? A natureza está ficando maluca, esses animais nunca fizeram isso. É triste, mas a conclusão é de que os animais foram mais sensíveis ao chamado de Deus do que os próprios homens. O que está ocorrendo hoje com a natureza? Conclusão. A semente de Deus estava o quê? Pregando, falando a mensagem, e no futuro será da mesma maneira, né? E qual era a decisão que a semente de Satanás adotou? Eles ficaram o quê? Zombando, rindo, menosprezando a mensagem que seria dada pelo remanescente de Deus. Vamos falar agora do fim da graça, ou seja, a porta da arca se fecharia, né? O que aconteceu? Depois que a porta da arca se fechou, choveu imediatamente? O dilúvio caiu na mesma hora? A Bíblia diz de que não, isso não aconteceu. 7 dias, por 7 dias, Noé e os animais e a família de Noé permaneceram dentro da arca e com tudo ali fechado. O que representa isso? Nós vamos falar daqui a pouco, tá? Qual era a atitude da semente, então, quando a arca termina? De uma aparente derrota e de um tempo de provação. Concordam? Eles estavam ainda em condições dentro da arca, mas a água não caiu. O que estava ocorrendo lá de fora da arca? As pessoas gritando, não é maluco, quantos dias você vai passar dentro da arca? Os animais estão fedendo, e você ali dentro, passaram 1 dia, 2, 5, eles zombaram, né? Do lado de fora, a aparente vitória, do lado de dentro, a aparente derrota.
Será que algo parecido vai ocorrer no final dos dias? Quando terminar a graça e até que de fato venha o juízo de Deus, vai ocorrer um período de angústia para o povo de Deus? Sim. Então veio o quê? O dilúvio. 40 dias de chuva caindo do céu e as fontes das águas, né, subterrâneas surgindo. Então, quais foram os fatos? Todos morreram, a eliminação da raça humana e dos animais. E o que ocorreu com as sementes? Os que estavam dentro da arca passaram de uma derrota para uma vitória, e eles tinham o quê? Gratidão e alegria por estarem vivos. E do lado de fora, então ocorreu o quê? A morte e uma derrota. Agora não mais aparente, né? Agora era real. Será que isso vai se repetir no final dos dias? Haverá um tempo de graça, haverá um tempo de angústia, e depois virá de fato a consumação dos juízos de Deus? Vejam, e nós vamos falar agora dessas três palavrinhas que nós citamos na tabela anterior. Um tempo de graça, eventos naturais mostrando que o fim se aproxima, né? Sinais na terra, terremotos, vulcões, as plantas, os animais, as doenças, tudo isso está ocorrendo no nosso tempo. O tempo de graça acabou e ainda não está chovendo. E finalmente a chuva e a destruição. Por que Deus esperou 7 dias para então enviar a chuva? Isso foi uma decisão divina ou não? Por que Deus vai permitir um tempo de angústia no futuro? Noé foi avisado quando viria o dilúvio. Há um momento em que Noé não sabia quando a chuva cairia. Porém, houve um momento em que Noé soube quando viria o fim. Do mesmo modo, no final dos dias, os filhos de Deus não saberão quando será a segunda vinda de Cristo. Mas haverá um momento, findando o tempo de angústia, que eles receberão de Deus a revelação do dia e a hora, pouco antes, né? Horas antes da segunda vinda de Cristo. Então, Deus, na sua misericórdia, vai encurtar esse tempo de angústia para um período intenso, porém muito curto. Então, durante os 7 dias sem chuva e dentro da arca, os filhos de Deus, perdão, os filhos dos homens, eles sabiam que estavam perdidos ou não? Eles não sabiam que poucos dias depois eles morreriam. Da mesma forma, antes de que Jesus volte, muita gente não saberá que a destruição saberá porque já recebeu a mensagem de Cristo, né? Todos eles decidirão, já terão ouvido falar uma vez, mas não saberão que o fim deles está tão próximo, né? Então, a fé dos filhos de Deus será colocada à prova. Então, nesse aspecto, o filho de Deus virá como ladrão, né? Sem aviso prévio para aqueles ímpios e até mesmo para os justos, né? Virá no momento que eles estarão dormindo, como a parábola das 10 virgens ilustra, né? Então, depois de 7 dias, as nuvens escuras apareceram, os raios e os trovões chegaram, e uma angústia consumidora se abateu para aqueles que estavam de fora. A Bíblia diz de que antes, quando Jesus voltar, milhares de pessoas pedirão às montanhas, às rochas, caiam sobre nós, pelo medo, né? Haverá um ranger de dentes pelo medo que milhares de pecadores sentirão quando os juízos de Deus se aproximam. Tudo isso vai ocorrer com o derramamento das pragas e a segunda vinda de Cristo. Como diria 2 Pedro 3, 3 e 4, né? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Muita gente ainda está racionalizando e dizendo: o mundo já passou por uma pandemia, por várias, essa não vai ser a última. As guerras, sempre a humanidade viveu períodos de guerra.
De tão repetitivo que se tornam esses eventos, muitos vão continuar comendo, bebendo, dando-se em casamento, e sem perceber que o fim está mais próximo do que nós acreditamos. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Por que nós estamos trazendo essa mensagem? Porque ainda nós estamos nos 120 anos de pregação. Nós não sabemos quão pouco falta para que esse período de graça termine. E nós estamos trazendo essa mensagem para você, para que você possa aceitar, primeiro, entregar sua vida a Cristo e depois reconhecer que Jesus está voltando, porque os sinais estão aí visíveis para nós. O que vai acontecer? Vamos comparar finalmente esse no nosso último quadro, tá? O que aconteceu no dilúvio e o que vai acontecer no final dos tempos. O dilúvio purificou a terra com água, ok? Deus retirou uma semente, um remanescente de um grupo maior corrompido. No final dos tempos, Deus vai purificar a terra não com água, e sim com fogo. Quando nós estudarmos a história de Sodoma e Gomorra, nós vamos confirmar isso. E esse fogo vai se consumir, não vai durar para sempre, e a terra será purificada. Deus preservou a sua semente, uma família, a família de Noé. Deus vai preservar a semente da humanidade e ela vai prosperar novamente numa nova terra renovada. No dilúvio, Deus preparou uma família para um novo começo e no final dos tempos, após a segunda vinda de Jesus, após o milênio, Deus vai preparar seu povo para uma nova vida, uma vida eterna com Ele. Esse foi o resultado do dilúvio. Uma promessa, uma aliança. A promessa era que nunca mais Deus destruiria o ser humano com água. Isso não significa que Deus não vai destruir agora o ser humano. Agora ele vai destruir com fogo. Porém, a aliança que Deus fez e cumpriu e vai cumprir, né? Não virá um novo dilúvio. Deus vai renovar essa aliança, porém será uma aliança pela eternidade, para que nunca mais exista destruição, morte, pecado, doenças, quando todos forem levados para o céu e transformados, né, pela graça de Cristo. Então, você gostaria de aproveitar o tempo de graça que ainda existe? Gênesis está nos mostrando de que o que vai acontecer no futuro, sem termos tido que abrir, né, o livro de Apocalipse sequer. Nós sabemos que haverá um tempo de pregação, um tempo de oportunidade, essa oportunidade se fechará, a porta da graça será fechada, e então virá um tempo de angústia e depois virá o fim. Se você conhece o fim desde o princípio, você tem uma vantagem muito grande. Que Deus abençoe você e sua família, para que nós possamos levar esses queridos, nossos amigos, né, essa mensagem, assim como Noé fez, com a mesma energia e, por que não, né, com a mesma intensidade que esse homem fez. Depois da nossa oração, nós ainda continuaremos, né, para conversarmos um pouco sobre as perguntas e respostas, mas com esse apelo, com esse convite, eu gostaria de fazer uma oração para encerrar nosso estudo de hoje. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo livro do Gênesis, pela história do dilúvio que Jesus citou e mencionou, e que analisando com detalhe, Senhor, nós podemos ver a condição, a situação do ser humano, da natureza, antes desse julgamento que foi enviado e decidido por Ti. Sabemos, Senhor, que o ser humano não poderia sobreviver por milhares de anos da maneira como conduz a sua vida e a sua existência. Existem guerras, doenças, existe a morte. Por nós mesmos nós seríamos destruídos.
Por isso nós agradecemos que nos teus planos Jesus voltará para resolver o problema do pecado e da morte do ser humano e iniciar um novo começo. Permita, ó Deus, que todas as pessoas que estão aqui assistindo, ouvindo, possam aceitar esse convite e aproveitar o tempo de graça enquanto ele existe, ouvir o convite do Espírito Santo, para que possamos entregar nossas vidas a Ti. Que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para levar essa mensagem para mais pessoas. Fique conosco e com todos aqueles que estão nos acompanhando. São bênçãos que nós suplicamos sem merecermos e fazemos nos méritos de Cristo. Amém. Nós vamos terminar nossa gravação.